Bom, pessoal, gravando aqui mais uma aula. Dessa vez iremos abordar o assunto crase. De maneira geral, pensamos que é um assunto fácil, pode até ser considerado fácil. No entanto, ele existe muitas regras e é para isso que eu venho aqui trazer essas informações para vocês, tá certo? Então, crase, né? Trata de uma contração da preposição a com o artigo ou um pronome, no caso o pronome aquele, né? Ela é indicado pelo acento grave. O acento grave, como vocês conhecem, não sei se conhece, mas é aquele acento voltadinho para trás. Então, existe uma forma prática para a gente descobrir se a palavra usa-se a crase ou não, tá certo? Tem todas as regras especiais, mas eu vou aqui no início dizer como é a forma prática que a gente vai utilizar e depois eu irei passar as formas especiais. Então, primeira regra que vocês vão ter que aprender sobre a crase, sobre esse acentozinho aqui que às vezes confunde muita gente, é colocar na cabeça que só recebe crase a letra A, tá certo? O artigo, quando eu tiver a preposição a com o artigo a. Portanto, isso leva eu a acreditar, eu saber que eu só posso colocar, só recebe o artigo a palavra feminina. Portanto, com essa informação, já que a crase é a contração, é a fusão do a, preposição mais o a artigo, eu só posso utilizar crase em palavras femininas, tá certo? Então, essa daí é a primeira regra geral. Só usa-se crase em palavras femininas. Então, o que é que... E nem todas as palavras femininas podem receber crase. Então, eu tenho aqui um modo prático para que eu possa fazer tirar essa dúvida. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, trocar a palavra feminina por uma masculina correspondente, tá certo? Se na palavra masculina, quando eu fizer essa troca, aparecer o pedacinho ao ou aos, uma das duas, vai ter crase. Essa palavra feminina vai ter crase. Então, como é que isso funciona na prática? Veja aqui. Ela foi à igreja. Igreja é uma palavra feminina, tá certo? Aí a dúvida é, coloco ou não coloco crase nessa palavrinha aqui, nesse artigo? Isso daqui é a junção da preposição com o artigo? É só a preposição ou é só o artigo? Então, vejamos o seguinte. Quando foi elaborada a frase, o autor da frase trocou a palavra igreja, olha aqui, igreja é uma palavra feminina, por a palavra teatro. Olha aqui, ó. Igreja foi trocada por teatro. Ela foi ao teatro. Quando eu fiz essa troca, a palavra feminina por uma masculina, apareceu o termo ao. Se quando eu faço essa troca, eu substituo a palavra feminina por uma masculina, eu usei a mesma frase, ó, pode observar que foi a mesma frase. Ela foi à igreja, ela foi ao teatro. Então, quando feita essa substituição, apareceu o termo ao, é porque aquele a que está antes da palavra feminina vai ter crase, tá certo? Aqui um outro exemplo para vocês observarem melhor. Refiro-me a meninas. Ó, pela regra geral, diz o quê? A crase eu posso usar o acento indicador da crase quando a estiver antes de palavras femininas. Tá aqui, eu tenho um a antes de palavras femininas. Aí eu vou ficar na dúvida, coloco ou não coloco crase? Aí eu vou fazer a substituição. Por qual palavra eu posso trocar a palavra meninas? Qual é a palavra masculina que eu posso trocar? Meninos. Então, vamos ver aqui, ó. Refiro-me a meninos. Observem que na hora dessa troca, não apareceu o termo ao. Apareceu apenas o termo a. Portanto, eu troquei a palavra feminina por uma masculina. Quando eu reconstruí a frase, não surgiu o termo ao, surgiu apenas o termo a.
Então, refiro-me a meninas. Refiro-me a meninos. Não apareceu ao menino. Não diga assim, refiro-me ao menino. Refiro-me a meninos. Portanto, aqui não vai ter crase, porque quando eu fiz a substituição, na hora da frase, não apareceu esse pedacinho ao, apareceu apenas a. Então, essa troca a gente vai ter que fazer mentalmente. Por exemplo, tem a frase e você mentalmente substitui a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer ao, vai ter crase. Se aparecer apenas a, não tem crase, tá certo? Essa daí é a regra geral. No entanto, a gente vai ter várias regras específicas de quando a gente não pode usar crase, quando a crase é opcional, quando a crase é proibida. Então, vejamos o seguinte aqui. Nessa folha, nós vamos ter quando a crase é obrigatória. Observem aqui. Até aqui. Então, a crase é obrigatória. Neste caso, a crase é opcional, tá certo? E aqui para baixo vai ser a crase proibida. Essa letrinha aqui ela é um pouco pequena, não sei se vai dar para vocês observarem. Então, quando é que a crase é obrigatória? Aí nós temos, locuções adverbiais femininas que indica tempo, modo e lugar. Aí eu tenho aqui a seguinte frase: o expediente começa às 9 horas. Então, aqui, às 9 horas é uma locução adverbial de tempo, que indica tempo. Então, em todas essas palavras que indicar modo, tempo ou lugar, eu vou utilizar o acento indicador da crase, as. A mesma coisa vai acontecer com as palavras femininas aqui, ficava preocupada à medida que os filhos demoravam. À medida é uma locução prepositiva, portanto, ela vai receber crase. O importante é que vocês saibam que diante de palavras femininas, o que é que eu vou fazer? Fazer aquela substituição. Se aparecer crase, se aparecer ao, usa crase. Se não aparecer, não usa. E aí eu tenho aqui, quando é que a crase é opcional? Então, eu tenho aqui 3 situações em que você pode ou não utilizar a crase. Por exemplo, antes de pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa. Então, aí é opcional. Você pode ou não utilizar a crase. Entregue o livro à minha irmã. Ou então, entregue o livro à minha irmã sem crase. Com ou sem crase. Opcional. Antes de nomes de mulher. Eu me referi a Luísa. Eu me referi a Luísa. Opcional. Com crase, sem crase. Com a palavra até. Andamos até a padaria. Por exemplo, padaria é uma palavra feminina, mas porque eu tenho a palavra até, pode ser opcional. Então, existem 3 situações em que a crase é opcional. Antes de pronomes possessivos, antes de nome de mulheres e com a palavra até. Aí nós temos os casos em que as crases são proibidas, tá certo? Aqui nessa folha, eu vou fazer uma explicação de maneira geral, mas nas folhas seguintes, teremos toda a explicação bem detalhada. Antes de palavra masculina, então, escrevo a carta a lápis. Por que eu não coloco uma crase nesse A? Porque lápis é uma palavra masculina, então é proibido usar crase. Por que é proibido? Porque aqui é uma preposição, não é a fusão do A artigo, porque o A determina palavras femininas, e aqui lápis é a palavra masculina. Não posso, de jeito nenhum, se o A estiver perto de uma palavra masculina, não se usa. Antes de verbo, olha aqui, Marta começou a ler um livro. A ler, a. Depois da letra A, depois da preposição a, tem o verbo, então não podemos utilizar. Com o uso demonstrativo, essa, cuja, né? Então, com os pronomes, eu também não posso usar, é proibido usar a crase. Por exemplo, dou valor à sua conquista. Ela é a moça cuja roupa me referi. Então, diante desses demonstrativos, eu não posso utilizar a crase. Diante dos
Dos pronomes possessivos é opcional. Dos demonstrativos é proibido, tá certo? Qual é a outra situação em que é proibido? Com pronomes pessoais do caso reto. Olha aqui, ou de tratamento. Diga a ela que sairemos cedo. Ó, diga a ela. Ela que, pela lógica, poderia utilizar porque é uma palavra feminina. Mas a regra diz que, diante de pronomes pessoais ou de tratamento, eu não posso utilizar. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A vossa senhoria. Por que eu não posso utilizar? Porque aqui é um pronome de tratamento, um pronome pessoal. Outra situação em que eu não posso utilizar a crase com preposição a e se a palavra seguinte estiver no plural. Observe aqui, ó, referia-se a questões políticas. Questões políticas é uma palavra feminina, é uma expressão feminina. Por que eu não posso utilizar a crase? Porque este a está no singular, questões políticas está no plural. Então é proibido a utilização da crase. Outro caso em que a crase é proibida, entre palavras repetidas. Resolver o problema frente a frente. Olha aqui. Frente, palavra repetida. Não posso utilizar crase. Com a palavra casa, é especificada. Aí, como é que a gente vai entender isso daqui, ó? Chegamos, aliás, com a palavra casa sem ser especificada. Se essa palavra casa não for especificada. Por exemplo, chegamos cedo a casa. Qualquer casa, essa casa aqui não está identificada. Então, quando eu tiver a palavra casa, por mais que a palavra casa seja uma palavra feminina, e se essa casa não estiver especificada, determinada, ela não vai ter crase. Agora, se eu disser, por exemplo, chegamos cedo à casa amarela. No caso, casa amarela, se eu botasse essa outra frase, aí ela teria crase. Por quê? Porque a palavra casa está especificada. Certo? E o último caso aqui, ó, com a palavra terra no sentido oposto ao de água. Por exemplo, os descobridores saíram dos navios e chegaram à terra. Olha aqui. Neste caso, terra é uma palavra feminina. Por que ele não vai ter crase aqui? Porque ela está no sentido, como se estivesse representando o planeta. Ó, os descobridores saíram dos navios e chegaram à terra. Ao planeta Terra e chegar aqui na Terra, tá certo? Agora, quando essa palavra terra se referir à terra natal, por exemplo, chegou à terra em que nasceu, chegou à terra em que nasceu. Neste caso, vai ter crase, tá certo? Então, vejamos algumas regras geral no caso do uso ou não da crase. Essas daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... São 8 casos em que a crase é proibida. Eu vou gravar uma outra aula e na outra aula eu vou explicar mais detalhado esses casos em que a crase é proibida, os casos especiais do uso da crase, tá certo? Bom dia para vocês ou boa tarde e até na próxima aula.